Só falta uma musiquinha de fundo, né? Uma musiquinha de elevador, né? Pega um. Sim, sim, enquanto todo mundo chega. Oi, oi, pessoal, boa tarde do chat. Sejam bem-vindos. Olá, olá, boa tarde. Legal, pessoal, quem já está aqui, uma informação bastante importante, aqui embaixo, na barra, a gente tem um Q&A, então você vai ver áudio, vídeo, participantes, enfim, a gente tem um botãozinho que é para perguntas. Caso você tenha alguma dúvida durante a apresentação, quiser mandar alguma dúvida para a gente, por favor, manda nesse Q&A, porque daí a gente garante que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas. Ah, pediu o meu e-mail para se conectar comigo, verdade. Meu e-mail é ana.feltrin@g2i.co. Estou mandando aqui no chat também, para todo mundo ter o meu e-mail para poder se conectar comigo. Eu vi que o Gustavo ali comentou que já é nosso cliente, eu sei, vi alguns nomes já conhecidos ali. Então, pô, obrigado por prestigiarem aí, galera, e vamos falar logo mais. Só terminando de dar um tempinho para o pessoal entrar aqui. Show, show, que bom. Boa tarde, pessoal. Nossa, que legal. Muita gente entrando. Bacana. Pessoal, mais um minutinho. Nossa, falei mais um minutinho. E aí, deu certinho. 1h05. Ana Feltrin, mas o meu LinkedIn é com um N só, pessoal, e com N no final. Desculpa a confusão aí. Mas legal, pessoal, vamos começar então. Já deu 1h05. O meu nome é Ana Carolina. Compartilhei aqui no chat o meu LinkedIn e o meu e-mail também para vocês conseguirem me adicionar no LinkedIn. Mas vamos lá, eu sou recrutadora aqui na G2I. Vai fazer um pouquinho mais de um ano que eu estou trabalhando aqui. A G2I é uma consultoria de recrutamento e seleção, onde a gente trabalha somente com empresas internacionais. Então, hoje, quase 100% dos nossos clientes são empresas dos Estados Unidos, mas a gente também aí tem alguns clientes que estão na Europa. E a gente trabalha com essas vagas internacionais, contratando pessoas do mundo todo. A nossa plataforma, depois eu vou compartilhar o link aqui, você consegue ter acesso a todas as oportunidades que nós temos em aberto nesse momento. Caso você queira participar de algum processo seletivo, é só realmente se aplicar ali de uma forma muito simples, mas a lei vai ajudar aí com que brasileiros e outras pessoas do mundo consigam um trabalho mundial. A gente também tem uma comunidade de desenvolvedores. Isso é o nosso maior diferencial no mercado. A G2I tem um processo seletivo do quais nós mesmos desenhamos, aonde permite que o cliente conheça as skills dos candidatos antes de fazer uma entrevista com eles diretamente. Em empresas temos uma validação técnica muito boa, por sinal. A gente recebe bastantes elogios. Caso alguém já tenha feito aí uma entrevista técnica com a gente, quiser conversar comigo sobre como foi, sempre muito aberto a feedbacks. Mas se o candidato faz essa entrevista técnica, que é um live code ou ali um dev skiller, e tira uma boa nota, a gente convida essa pessoa para fazer parte dessa comunidade. Na comunidade, a gente consegue auxiliar essa pessoa, que fazem sentido ali para as skills do candidato, ou então tendo mentorias, tendo calls, como essa daqui, que deu início na nossa comunidade e a gente conseguiu abrir aí para outras pessoas conseguirem estar assistindo. Então, o intuito da comunidade é sempre estar compartilhando oportunidades e também auxiliar com que as pessoas ali, os candidatos que a gente já sabe que são bons porque tiraram uma boa nota, continuem evoluindo e consigam um trabalho que faça sentido para eles em uma empresa que faça sentido.
E uma vez que você fez o teste técnico, você não tem a necessidade de fazer a etapa técnica alguém. De novo, você já foi, again. Você já foi testado, a gente sabe que você tem as skills, você vai direto à etapa ali com o cliente. E foi assim que o Gabriel conheceu um pouquinho, da G2I, ele faz parte da comunidade, a gente convidou ele aqui, a gente fez esse contato para estar falando mais sobre os próximos passos, né. Depois de ter recebido uma oferta, internacional, o que eu faço? Como que eu dou sequência para conseguir garantir. Eu quero passar a palavra aqui para o Gabriel. O Gabriel, ele é o fundador da Conta Dev, né, é uma empresa que ajuda com que brasileiros, recebam o salário, seja de empresas americanas, de empresas europeias, mas que eles tenham um sucesso aí em estar recebendo esse salário. Eu vou deixar ele se apresentar, contar com mais detalhes um pouquinho aí do que ele faz, para a gente começar aí o nosso assunto de como dar os próximos passos depois que foi contratado por uma empresa americana. Bom, perfeito, agradeço a introdução aí, Ana, e queria, na realidade, nós somos em 2 fundadores, né, eu não sabia se a outra fundadora ia conseguir estar aqui por questões de agenda, mas ela está no chat ali, então, Luana Mazzoni, muito obrigado por todo o apoio que você me dá diariamente, senão não tinha essa empresa. Mas é muito por esse caminho que a Ana comentou, assim, eu vou passar durante a palestra sobre toda essa jornada de como eu cheguei até aqui, mas inicialmente eu consegui uma vaga pela G2I e eu fiquei muito feliz, porque, bom, eu acho que quem não quer trabalhar ganhando em uma moeda forte, né, multiplica por pelo menos 5, 6 vezes ali o teu salário. Mas eu estava muito sem informação, eu não sabia como receber esse dinheiro aqui, o que que eu fazia para pagar a menor quantidade de impostos possível de maneira legal, tá? Porque, assim, se tem uma coisa que esse tempo, trabalhando com a conta Dev, me mostrou, é que o que às vezes falam para as pessoas no mercado é um pouco preocupante, assim. Então, eu vejo N casos de pessoas que não estão nem em conformidade com a lei, nem economizando tudo que poderiam, que é o pior dos cenários, assim. Então, eu acho que a gente começou com esses esforços, e, pô, agradeço muito a G2I por abrir essa porta, para que a gente tenha esforços de educação, independente de você sair e falar, olha, eu tenho esse caso e quero seguir, sei lá, quero falar com o pessoal da Conta Dev, ou sei lá, depois quero só arrumar eu mesmo, falar com algum contador, alguma coisa. Eu acho que é muito importante que essa informação seja de domínio público, para que ninguém tenha problemas depois, porque para evitar o problema é fácil, para se livrar dele é bem complicado. Então, bom, acho que vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei, justamente para guiar meu raciocínio. E aí, acho que vou pedir a ajuda da Ana para me avisar quando ela estiver na tela ali. Perfeito. Tá todo mundo vendo. Beleza. Bom, acho que esse é o título da palestra, do Fui Contratado por uma Empresa dos Estados Unidos e Agora. E aí eu vou pedir desculpas por esse slide aqui, porque o meu designer estava de férias. Mas quem que é o dev que não sonha em ganhar em dólar, em ganhar em euro e fazer exatamente o mesmo trabalho que faz, só que ganhando 5, 6 vezes mais? Bom, eu com certeza era uma dessas pessoas e o motivo é simples. O motivo é bem esse que eu falei, que aqui, ó, uma nota de dólar dá quase 6 notas de real. E eu passei muito tempo da minha carreira, antes de fundar a Conta Dev, muito antes de tudo isso, me preparando para essa oportunidade. Então, estudando inglês, estudando todas as coisas que você precisa para ser elegível para uma vaga dessas e entrar em um desse processo de trabalhar para fora. Quando eu comecei, eu não conhecia o caminho das pedras ainda. Então, o que que eu fiz? Eu tentei de tudo para ser visto. Era bem ali, início de pandemia, então eu falei, putz, o mundo inteiro está remoto agora, não tem hora melhor para engrenar essa carreira internacional do que nesse momento. E eu tentei de tudo, tá, pessoal? Eu mandei solicitação para todo mundo no LinkedIn. Aí, sei lá, a pessoa que era, às vezes trabalhava na empresa que eu queria, não me aceitava. Falava, então eu vou mandar para todo mundo que é conexão dele, todo mundo que é conexão dele. Aí ele vai ver que eu tenho muitas conexões e vai achar que me conhece. Vai que dá certo. Não deu. Fiz conteúdo técnico, tanto no dev.to, escrevendo, como no YouTube. Tudo em inglês também não deu grandes frutos.
Entrei em todos os canais que eu conhecia de programação do Discord, que eu achava, e só dava bola na trave. Às vezes, muitas vezes eu conseguia convencer alguém a conversar comigo, a pessoa gostava do meu perfil, mas eu sempre ouvia a mesma resposta, que era a empresa dessa pessoa não permitia que ela contratasse gente de fora dos Estados Unidos. Até botei em inglês, né? Mas, depois de muito tempo, assim, tentando e achando todo o canal possível, eu finalmente tive uma proposta, que era para trabalhar numa empresa de NFT, assim. E mesmo quando o NFT estava no hype, essa empresa específica já estava bem na cara que daqui a um ano ela não ia existir. E aí eu fiquei em um dilema, que era, putz, aquele trabalho pagava muito mais do que o que eu recebia até então. Mas ele não ia existir dali a um ano. E eu ficava pesando nisso, eu ficava, vale a pena? Porque vai que eu faço uma conexão, essa conexão me leva para outro emprego, e eu estou no mercado internacional. Mas e se durar menos tempo do que eu espero, o que que eu faço? E a minha mente ficou uma confusão. Até que, de tanto falar com isso com vários amigos meus, um deles me indicou a G2I. E ele falou: olha, existe essa empresa que trabalha especializada em conectar essas boas empresas a esses bons profissionais. Faz o teste, eu conheço o teu perfil, sei que você vai passar. Dito e feito, fiz o teste e, assim, bem como a Ana descreveu, eu estava acostumado a fazer testes de 6, 7, 8 passos, onde você faz uma coisa, faz um teste, faz um lead code e parece que não acaba nunca. A da G2I foi incrivelmente rápido, então eu entrei, fiz os testes que precisavam e fui falar com o cliente direto. Falei com os clientes muito rapidamente, eu consegui a minha colocação. E o melhor de tudo, tá? Era numa empresa, entre aspas, de verdade, uma empresa que você fala, olha, essa empresa vai existir daqui a 2, 3 anos, e me pagando ainda mais do que eu tinha sido oferecido para trabalhar na empresa de NFT. E eu tinha conseguido, o meu maior objetivo até então, eu passei um bom ano tentando até conhecer a G2I e ser introduzido a esse processo. Mas, agora que eu tinha tudo na mão, eu não sabia o que fazer, porque eu falei, como é que eu recebo esse dinheiro? Quais são os passos, tanto legais quanto, vai, técnicos, assim, que eu preciso para receber? Como é que eu faço alguém que está lá dos Estados Unidos mandar dinheiro para mim? E eu descobri esse passo a passo. Eu descobri uma V1, fui perguntando para o pessoal da própria comunidade da G2I, que tinham dicas muito boas, mas eu fui refinando ao longo do tempo. Eu fui refinando ao longo do tempo, quer dizer que eu errei e vou passar esse passo a passo para vocês agora, que é o que eu queria ter tido para que vocês não tenham que errar. E é muito simples, tá? São 4 passos aqui, cada um deles vai ter uma ênfase diferente, mas são 4 coisas básicas que você precisa fazer para receber esse dinheiro de fora. O primeiro deles é criar uma empresa, ter uma conta no banco para essa empresa, ter uma conta multimoedas e ter um parceiro de recebimento. Falei por cima porque algumas das pessoas que estão na conta Dev já viram esse exato slide que eu puxei de outra apresentação, mas eu vou entrar com detalhes em cada um deles, explicando o porquê que cada um deles é necessário. O primeiro deles é por que eu vou abrir uma empresa. Porque, assim, quando você procura uma vaga de programação, você não quer ser empresário, você quer ser programador, você não quer ter que se preocupar com essa burocracia, com uma série de coisas. A questão do jeito mais claro possível é que a tua taxa tributária com uma empresa é muito menor. Então, assim, normalmente as pessoas nem sugerem isso, tá? Porque elas já tá meio, é um status quo que você ter uma empresa é o jeito mais óbvio. Mas, se você quiser muito, assim, você fala, nossa, sei lá, encontrei um parceiro que está disposto a fazer isso, me pagar como pessoa física aqui no Brasil, e eu quero receber, o que que vai acontecer? Você vai pagar esses teus impostos por uma coisa chamada carnê-leão. E aí depois você joga no Google o que que é, porque não é bem o ponto dessa apresentação, mas as taxas desse carnê-leão chegam a 27,5% e chegam muito rápido quando você trabalha para fora, tá? O que isso quer dizer? Que em pouquíssimo tempo, de cada R$ 1.000 que você ganha, 275 vão direto só para pagar imposto, tá? Isso sem contar outras coisas que você eventualmente vai precisar. Então, a gente tem estabelecido que, normalmente, receber uma vaga para fora abre empresa. Por quê? Você vai pagar menos impostos. Quanto a menos você vai pagar, a gente já entra nesse ponto aqui.
Segunda parte é que você precisa ter uma conta no banco para a tua empresa. Porque a tua empresa, na verdade, uma quebra de mentalidade muito esquisita para quem está acostumado a ser pessoa física desde que nasceu, mas quando você tem uma empresa, ela e você, embora estejam relacionados, são coisas diferentes. Então, para fins legais de declarações que você precisa fazer, a tua conta no banco precisa ser tua e a da empresa precisa ser dela, e todo o recebimento da empresa fica nessa conta. E aí, depois, uma vez que você fala, olha, recebi esse dinheiro, você manda esse dinheiro da tua conta da empresa e você se paga como pessoa física. E aí, ali no último slide, a gente já entra bem nessa minúcia de o que que esse prático que eu estou falando de você se paga, como que isso se traduz para o legal do Brasil? Porque, bem, a gente sabe que é bem complicado aqui. Se tem uma coisa que não é trivial, toda essa infraestrutura legal e jurídica que a gente tem aqui. A terceira coisa, que inclusive na G2I você nem precisa se preocupar e ir além para achar isso, mas é uma conta multimoedas. Por quê? Primeiro eu vou explicar o que que é e por quê, e depois eu falo por que a gente não precisa dela com a G2I. Mas, basicamente, você vai ser pago em dólar, ou em euro, ou em qualquer outra moeda forte. E quando você já tem essa sua conta no banco, essa conta no banco, ela tem códigos que você pode receber transferências internacionais. Mas não é porque você pode que você vai querer fazer isso, porque tem alguns contras em você receber direto na tua conta do banco. O primeiro deles é que você vai receber de acordo com o câmbio do banco. Então, normalmente, o câmbio dele não é o melhor que tem, porque ele não quer muito ser competitivo. Normalmente, o caso de uso de um banco normal que a gente tem não é para receber dinheiro de fora, é para transacionar dinheiro aqui dentro. Então, você acha taxas mais interessantes no mercado. Mas a segunda coisa, que é, eu acho que infinitamente mais importante do que isso, é essa imagem aqui que vocês estão vendo. Que tem dias que o dólar está 5,81, tem dias que ele está 5,63, teve uma época que ele estava 6, tem uma época que ele desceu. E se você recebe na conta do banco, você não tem controle sobre isso, porque a tua conta, ela vai estar em real. Então, o teu banco fala, olha, recebi em dólar, vou transferir, mudar esse valor aqui de dólar para real e vou mandar para tua conta. Então, vamos dizer que bem ali naquele pequeno vale que já sobe de novo, é o dia que você recebeu o dinheiro do teu banco. Por um jogo de azar que você não teve controle nenhum, porque quem cuidou dessa transferência para você foi o banco, você perdeu muito dinheiro. Quando você fala um salário em dólar, às vezes isso dá 1.000, 1.500, até 2.000, dependendo da variação de quanto você ganha. Que você perdeu por nada. Então, por que que a gente usa uma conta multimoedas? A conta multimoedas garante que você vai receber o teu pagamento em dólar. Então, eles mandam, sei lá, 4, 5 mil dólares para você, isso é exatamente o que chega na tua conta. E quem decide quando esse dinheiro vai ser enviado para a sua conta no Brasil é você. É óbvio que tem algumas limitações ali, então cada conta multimoeda tem um tempo que você pode deixar fora do país essa conta, para não ser considerada evasão fiscal, mas o tempo é bem generoso, tá? Então, algumas chegam ali a 3 meses, alguma coisa assim. Mas, só com isso, às vezes você fala, olha, eu perdi de falar, não preciso pagar meu aluguel nesse dia que chegou aqui. Vou esperar subir um pouco, e você ganha muito dinheiro só nessa brincadeira. E por que que a G2I não te faz ter que ir atrás de uma conta multimoedas? Porque eles têm a parceria com a Agile, que é uma das maiores, se não a maior, eu acho que é a maior, plataforma de gestão de trabalhadores global workers, assim que a gente fala. Então, eles cuidam de toda essa parte para você. Lá dentro, você já recebe teu salário, já recebe na moeda que você foi pago e escolhe quando receber em Pix, tá? Então, esse caso aqui é só para eventualmente você falar, olha, já trabalho para fora e não sabia disso, estou recebendo com conta no banco, alguma coisa. Mas o pessoal da G2I pode dormir tranquilo aí que eles já resolveram isso para você. Última coisa, e essa é a que mais nos importa de um ponto de vista legal e jurídico, e é muito onde a conta deve atua, então por isso vocês vão ver que é a parte mais detalhada dessa apresentação, porque é onde a gente tem mais autoridade para falar.
Mas, o que que a gente fala de um parceiro de recebimentos? É você ter um contador, uma contadora que vá cuidar desses recebimentos para você e declarar eles da maneira certa. Por quê? O contador, a contadora que cuida da sua conta, vai estar diretamente responsável por duas coisas que são muito importantes para o teu trabalho. Primeiro é a segurança. Então, assim, o quão dentro da legalidade está o que você está fazendo. E a única resposta certa é 100%, tá? Porque muitas vezes a gente vai entrar nisso, mas tem gente que vem falar com a gente e fala, mas eu não paguei isso aqui porque não dá grandes problemas. Mas às vezes a pessoa vai economizar 100, R$ 200 no mês, e daqui a um ano, dois, vai ter uma multa que é 20 vezes esse valor, mais vai não poder operar. Então eu falo, a primeira coisa que um parceiro de recebimentos tem que te dar é segurança absoluta, para você não se preocupar com nada além disso. A segunda coisa, e isso todo mundo fica um pouco refém das leis, não é a gente que faz nada muito diferente, mas é a economia. Só que a gente vê pelos nossos clientes que o pessoal por aí está muito pouco preparado para trabalhar com esses recebimentos em dólar, em euro, de qualquer outra moeda que seja, e deixam muito dinheiro na mesa. Então, eu vou até seguir aqui um pouquinho falando sobre a minha experiência e sobre quando eu trabalhei, como aconteceu. Convertendo ali o que eu ganhava para real, eu ganhava aproximadamente uns R$ 32.000 mensais, dos quais eu não fazia ideia de como receber na época. Então, eu fui num contador local ali do meu bairro, ele falou, olha, eu tenho um checklist pronto aqui para você, você vai pagar mais ou menos isso. E chegou nesses valores aqui, tá? Então, na época, eu pagava quase R$ 700 só para ele me atender. E eu pagava dois impostos, que a gente já entra em detalhes neles. Mas, efetivamente, o que é importante para a gente saber? Que um deles dava os 3.632 e o outro dava R$ 980. E para mim, na época, estava perfeito, porque eu estava muito preocupado em fazer o meu onboarding bem feito, em garantir que eu fosse o mais efetivo que eu poderia ser na empresa que eu estava, para garantir que eu ia continuar ganhando esse dinheiro. E eu confiei cegamente ali no meu contador na hora. Mas o tempo passou, e a gente, enfim, eu fui tendo alguns desentendimentos com eles. Alguns deles eram porque o modelo de serviço dele era um pouco diferente, assim, então se você já lidou com uma contabilidade dessas de bairro, dessas mais comum, você sabe que eles têm diversas taxinhas ali. Então, uma delas é que em dezembro eles te cobram um 13º. Então, ao invés de pagar 680, eu paguei R$ 1.360 para ele. E aí eu falei, tudo bem, faz sentido, contanto que tem um serviço adicional para isso. E aí eu pedia nota, pedia tudo, pedia comprovação desse trabalho e nada chegava. E eu falei, tá bom, isso já é esquisito. Comecei a dar uma pesquisada em algumas coisas e me sugeriram que tinham caminhos melhores que poderiam ser seguidos. E aí isso despertou a minha curiosidade. E eu falei, tá bom, vamos voltar desde o começo, então? Então, agora que eu já estou estabelecido no meu trabalho, já sei o que eu estou fazendo, deixa eu fazer a minha pesquisa e entender exatamente o que, o que eu pago, por que eu pago e qual é a lógica legal por trás de tudo isso. Bom, se você já teve que mexer com empresa, alguma coisa, você sabe que existem três regimes tributários que a gente atua aqui no Brasil. O primeiro dele é o Simples Nacional, e o Simples Nacional é o que a gente vai acabar escolhendo quase sempre, e eu já justifico isso. E os outros dois são o lucro presumido e o lucro real. Como o que mais importa para a gente aqui hoje é o Simples Nacional, para quem trabalha para fora, eu vou focar nele. Por que que a gente foca no Simples Nacional? E isso é até um spoiler de 2 slides para frente, mas existem uma série de isenções que fazem com que você pague uma taxa muito pequena nos recebimentos que você tem aqui, de tal maneira que, para que vale a pena você considerar mudar para o lucro presumido, você vai ter que estar ganhando entre 70 e 75 mil reais ali por mês, considerando que você trabalha para fora do Brasil, tá? Para dentro do Brasil a história é outra, mas o nosso foco aqui é para
para fora. E tudo bem, se você ganhar isso, é um problema ótimo de se ter, fala com a gente também que os nossos especialistas lá te dão suporte. E o lucro real é um outro caso para empresas, enfim, outro padrão de empresa. E o que interessa para a gente, que atuamos como desenvolvedores, que são prestadores de serviço para uma empresa de fora, sem funcionários, quase sempre só vai dar o Simples Nacional, tá? Exceto raras exceções. Como funciona o Simples Nacional? Basicamente, no Simples Nacional, você vai ter a sua empresa e você vai falar, olha, eu faço alguma atividade específica. E aí a gente chama essas atividades de CNAE, que é Código Nacional de Atividade. O que isso quer dizer? Provavelmente você vai dizer assim, olha, eu faço atividade X ou atividade Y. Então, por exemplo, uma muito comum aí que quase todo mundo que é desenvolvedor já viu, é você falar, olha, eu tenho uma empresa que trabalha com desenvolvimento de programas de computador sob medida. E tem uma lista de atividades. Cada uma dessas atividades vai te jogar em um anexo. O que são esses anexos? Esses anexos, na verdade, são maneiras de dizer, olha, você atua com tal atividade, o governo entende que pela tua atividade você deve isso para a gente, e você vai ter taxas diferentes de acordo com isso. Então, as duas que você que é desenvolvedor provavelmente vai ver são o anexo 5 e o anexo 3. E aí a gente já cai em uma grande questão, que é, se você olhar as duas, uma delas começa em 15,5% e a outra começa em uma taxa muito menor. O que faz você escolher uma ou outra? Bom, basicamente é a descrição da tua atividade, é o que você declara para o governo que você atua. Só que, entendendo que você tem uma série de atividades de tecnologia que cabem no anexo 5 e uma série que cabem no anexo 3, salvo raras exceções, então, salvo você faz uma coisa muito diferente, muito específica, na maioria das vezes, o que sempre acaba valendo a pena é que você caia nesse anexo 3. Porque a resposta é óbvia, assim, você tem menos dinheiro para pagar sobre tudo que você ganha. E aí entra o primeiro problema dessa conta aqui, que eu mostrei para vocês, que é o seguinte. Quando você cai nessa empresa do anexo 5, o governo, ele entende que você é uma empresa que precisa de muita mão de obra. Então, você que é o dono, não vai meter a mão na massa. Não é você que vai estar trabalhando, não é um trabalho artesanal, é um trabalho de, olha, eu sou uma pessoa de outra área, eu entro como administrador, ou às vezes não, até sou da área, mas preciso de muita mão de obra e quem vai executar esse trabalho é a minha mão de obra, não sou eu. Perfeito. Por causa disso, por causa desse entendimento das atividades que estão no anexo 5, o que acontece? O governo fala, eu como governo tenho interesse que a sua mão de obra seja muito bem paga. Então eles criaram uma coisa chamada fator R. O que é esse fator R? O fator R, basicamente, é uma coisa que diz o seguinte, se você é empresário, e aqui sim, a partir do momento que você tem uma empresa, você vira empresário, quer você esteja sendo contratado por alguém ou não, mas ele fala, se você trabalha como em alguma atividade desse anexo, e se você pagar 28% de tudo que você ganha, como folha de pagamento, salário, etc., a gente pega, e mesmo você estando no anexo 5, você cai para os valores do anexo 3. Só que qual que é o grande problema disso? Existem esses dois impostos que eu falei aqui para vocês. Esse primeiro, que é o DAS, ele é um imposto unificado de várias coisas, e ele é referente a esse valor aqui direto, tá? Então você fala, olha, eu ganhei X e estou na primeira faixa, aquele DAS vai ser a alíquota vezes o teu valor. Mas esse DARF, ele na realidade, ele é um imposto que ele é pago sobre a tua folha de pagamento. Mas concordam comigo que se eu sou uma pessoa que trabalha em tecnologia e eu não tenho folha de pagamento, não faz sentido eu pegar e simular uma folha de pagamento alta, então jogando esse dinheiro todo para mim, para pagar esse imposto. Opa, voltei demais, voltei para o lado errado. Para que caiam os meus impostos para essa tabela aqui, não faz muito mais sentido eu só cair direto nessa tabela? Sim. Então, esse imposto aqui
deveria ser muito menor do que é, porque assim, o governo entende que se existe alguém numa empresa, essa pessoa tem que estar recebendo um salário propriamente dito. E aí, um salário eles falam com encargos, com INSS, com tudo que vai gerar essa folha de pagamento. Mas qual é o jeito ideal de você abaixar esse imposto aqui? Efetivamente, o que você vai fazer é, como declaração de salário, você vai pegar e vai falar: olha, eu estou no anexo 3, eu recebo um salário mínimo, que é o mínimo permitido por lei. Mas eu falei para vocês que eu ganhava 32 mil reais como empresa. Se eu tenho um salário mínimo sendo tirado disso, vamos até arredondar o salário mínimo para 30 mil, desculpa, para 2 mil reais, é, como esses outros 30 mil chegam para mim? Bom, a resposta é muito simples. No Brasil, e se você compra ações, já estudou alguma coisa sobre, você provavelmente já ouviu falar de um processo chamado distribuição de lucros e dividendos. O que que é isso? Então, eu sou uma empresa, eu tive lucro, então eu tenho um dinheiro que eu não gastei aqui no meu desenvolvimento da empresa, em gasto de material, em impostos, em nada. Eu, como empresa, posso dividir esse lucro entre todos os meus acionistas. Só que, de novo, a tua empresa é constituída de uma pessoa, só você. E o que que vai acontecer? Você vai pegar esse valor e vai distribuir para o único acionista que tem, que é você mesmo. Qual é o grande pulo do gato aqui? Graças ao modelo como é estruturado essa distribuição de lucros, você é isento de imposto para mandar para sua pessoa física, e você, como pessoa física, quando recebe isso, também é imposto desse valor no imposto de renda. Então, o que que vai acontecer? Quando você for declarar o teu imposto de renda, se você tiver feito esse processo certinho, e na realidade não é você que faz, né, é o teu contador, mas você vai ver que esse valor já é pré-computado para você. Então, ele vai pegar todos os valores que você teve ao longo do ano como distribuição de lucros e dividendos, e do lado vai estar escrito isento, porque é como funciona. A ideia do governo por trás disso, tá, é que para empresas de capital aberto, eles querem forçar não, né, mas fazer com que seja mais interessante que você invista nelas, elas cresçam, gerem empregos e etc. Mas o que importa para a gente é que é isento, tá? Tanto dos dois lados, tanto para a empresa de pagar, quanto para você como pessoa. Então, só com isso, esse imposto aqui já cai muito. A gente já chega em quanto ele cai. Mas existe uma segunda coisa, que é um pulo do gato ainda maior, que é isso aqui, tá? Que é essa resolução específica. Mas existe uma resolução específica que fala que quando você trabalha para fora do Brasil, então o serviço que você faz é executado em qualquer lugar que não o Brasil. E o que que eles entendem o serviço, tá? Utilização final desse trabalho. Então, para resumir a história, se você recebe em dólar, você está dentro disso. Existem uma série dos impostos que computam nesses 15% ou 6%, que eles caem por terra. E aí, fazendo esses cálculos, tirando tudo que tem que ser retirado, os novos valores vão se parecer com isso aqui. Então, assim, dá para ver que é uma queda brutal desses valores, tá? Então, vamos considerar o anexo 6 ali. Desculpa, o anexo 3. A primeira faixa cai de 6 para 3,05%. E quanto mais você ganha, mais interessante fica. Que brincadeira injusta que é essa de ganhar para fora, né? Você ganha mais e paga menos imposto. Então, perfeito. Então, a gente tem esses valores recalculados aqui, e só para a gente ter mais visibilidade de por que que esse imposto cai tanto, é porque, de novo, lembram que eu falei que esse valor e essa alíquota aqui, ela é feita de acordo com uma série de impostos. Só que pelo próprio nome do regime tributário estatal, Simples Nacional, eles querem facilitar a tua vida e eles mandam tudo como uma coisa só. Mas os impostos que caem, desses todos os impostos aqui que estão em roxo, todos esses que estão em cinza deixam de ser pagos, tá? Uma coisa importante só, esse INSS aqui que você continua pagando, é o da empresa que eu tô falando, porque você vai pagar duas vezes INSS, você vai pagar como empresa e como pessoa física. Mas, efetivamente é isso. Se a gente junta aquelas duas coisas de a gente consegue baixar o imposto da DARF por não ter necessidade, por ter um enquadramento diferente, e a gente consegue baixar esse imposto sobre faturamento total por você trabalhar para fora,
o que aconteceram com os meus valores? Eles saíram daquilo que a gente estava, e aqui eu até nem considero a contabilidade, eu já explico por quê para vocês, mas a gente sai de quase, vamos até voltar vários slides ali só para não errar o número, mas a gente sai de 3.632 de valor de imposto. Calma lá, tô chegando. Calma, tá quase. Aqui, foi. Para 1.427. Uma coisa importante, tá? Se vocês pegarem os números dessa tabela aqui que eu fiz e tentarem jogar eles direto, então, por exemplo, tenta jogar esse 4,38 aqui, sobre esse faturamento que eu tinha, não vai dar esse valor. Por quê? Tá importante eu ter lembrado disso. Como funcionam essas tabelas aqui? Quando você está na primeira faixa, você já trabalha com essa taxa máxima aqui. Então, se eu estou na primeira faixa, ganhei R$ 100, eu vou pagar 3,05 centavos. Eu vou usar esse número direto. Em todas as outras, como funciona? Elas são progressivas. Então, por exemplo, para você chegar a 4,38 aqui, você tem que ter ganho exatamente 360 mil nos últimos 12 meses ali. Ou seja, se você ficou em 181 mil, você vai ficar em 3,05 algum múltiplo lá e vai subindo muito aos pouquinhos. Esse é um dos motivos que muita gente que vem falar com a gente inicialmente chega confusa. Por quê? Chega falando, olha, eu não entendo por que que meu imposto varia mês a mês. Esse é um dos motivos, tá? Porque, assim, quando você vai ganhando a mais, ele vai subindo e vai chegando mais próximo do teto da faixa aqui. Mas, efetivamente, o que dá para ser usado como facilitador? Só usar esses valores aqui, que são os maiores, tá? E saber que você vai pagar abaixo disso. Ou, caso vocês queiram fazer o cálculo, vocês têm duas opções, que a gente vai fazer, vou dar um spoiler aqui. Mas ou depois você fala com alguém no site da Contadev, essa pessoa vai estar instruída para gratuitamente fazer uma revisão para vocês entenderem como funciona a estrutura legal de vocês, pro caso específico de vocês, se faz sentido ou se não faz. Ou caso você fale, olha, eu quero fazer o cálculo aqui agora, esse número de 4,38, ele escala linearmente, tá? Então você só subtrai a diferença, divide por cada unidade e aí adiciona isso. É meio complicado explicando, também eu expliquei meio rápido, mas acho que vocês pegaram a ideia. Bom, mas o que isso quer dizer no fim do dia, tá? Que eu caí de pagar quase 5, quase 6 mil reais de imposto por mês para pagar 1.594, que é uma economia tremenda só por ter o conhecimento. E aí, por que que eu mudo o valor tiro o valor de contabilidade aqui, tá? Porque no meu caso específico, o que que eu fiz? Quando eu descobri que o meu contador, além de ter muitas taxas, estava fazendo algumas coisas erradas, eu juntei numa pessoa que eu conhecia que era boa, falei, olha, eu tenho tantos amigos que também trabalham fora, fazendo a nossa contabilidade. Como ele ganhou muito dinheiro, o pessoal que eu indiquei, ele me recomendou a que eu tive. Só de imposto, tá? Só sem fazer nada, sem trabalhar uma hora a mais, sem abrir mão de nada. Foi uma economia de R$ 3.698, 95 mil ali no ano, tá? Que se você fosse olhar o meu salário, é quase um 13º, que eu deixo de ter por ser PJ. E aí você começa a pensar assim, porque quando você trabalha com esses valores em dólar, cada percentual que você ganha é um valor muito, muito, muito importante ali no fim do ano. Porque, olha, é uma mudança simples que eu fiz, que me rendeu, putz, isso aqui dá quase sei lá, dá quase um carro, quase alguma coisa ali que você possa vir a comprar depois, uma viagem, alguma coisa. E o que que é o mais importante disso tudo, tá? Que isso é totalmente certinho dentro da lei, correto? Porque não adianta ser de qualquer outra maneira. Não adianta vir gente me falando que, por exemplo, esse imposto aqui, que é o DARF, que a gente consegue reduzir, já ouvi gente dizendo, eu não pago e fulano me disse que não dá nada. Aí eu olho para a pessoa e eu falo, amigo, você está ganhando 30 mil por mês. Você quer se incomodar com o governo por causa de 150? Sério, de verdade? Então, assim, tem que ter essa noção de que tem, óbvio, que saber o que você está fazendo,
mas não negocia-se com o governo, porque o governo não gosta muito de conversar, assim, ele meio que dita as regras e a gente segue, é assim que funciona. E eu acho que era isso, assim, tá, gente? Normalmente ainda tem outros fatores que influenciam nesse valor. Um desses valores é justamente a taxa dessa conta multimoedas, porque outras empresas fora a DIU, elas têm valores variáveis e são mais altos do que a DIU que a G2I usa. E aí também cabe uma escolha inteligente de qual conta multimoeda você vai usar, para quê, quais benefícios você vai ter, que você acaba ganhando um dinheiro nisso. Mas o que eu quero trazer para vocês, não só como parte técnica, explicando, olha, esse imposto é por causa disso, ele é calculado dessa maneira, etc. Mas é que fiquem muito atentos com esse dinheiro, que todo mundo que trabalha com programação, seja para fora ou não, sabe o quanto é difícil, quanto a gente tem que estudar, tem que se capacitar. Cuidado para não deixar ele escapar em bobeira, assim, tá, gente? Bom, acho que tá dando o tempo de eu abrir para perguntas aqui. Coisas que eu queria dizer bem rápido ali para vocês. Mas se você tem alguma dúvida, você fala, eu não sei se esse é exatamente o meu caso, eu acho que eu estou certo, mas não tenho certeza. Ou eu quero simular alguma coisa diferente. Esse é o site da ContaDev, que é a empresa que eu fundei, então é conta-dev.com. Pode ir lá, pode clicar em Fale com um especialista e o nosso time vai te atender e te dar essa primeira revisão totalmente gratuita, tá? A gente não vai cobrar nada e nem tem interesse, porque eu acho que isso é muito mal de programador, mas ao contrário do resto enfim, dos meus concorrentes, eu não quero esconder de maneira alguma um conhecimento que está disponível na internet para vocês. Porque dessa maneira eu consigo fazer com que vocês não passem pelo que eu passei, tá? Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, que evitem perder dinheiro, porque no fim do dia, tudo isso que a gente faz é para conseguir pagar as contas e fazer tudo certinho. Bom, se você quiser falar comigo, eu sou meio low profile, eu peço perdão por isso, então o que eu recomendo para vocês é o Instagram da ContaDev, que é contadev underline, porque eu tinha. E acho que agora resume tudo ali que eu falei para vocês. Imagino que tenham algumas perguntas e vou passar o microfone de volta para a Ana ali. Olá, olá, Gabriel, muito obrigada. Sim, temos algumas perguntas e vou precisar da sua ajuda para responder todas elas. Bom, vamos lá. Gabriel, você consegue também ter acesso ao Q&A, tá? Para abrir as perguntas. Uma das perguntas iniciais foi: quanto conseguiram economizar de impostos até então? Só uma curiosidade. Acho que foi um dos últimos slides que você apresentou, né? Mas quer falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Eu falo que a gente tem um problema muito bom, que se você vê em toda a comunicação nossa que a gente fala da ContaDev, a gente fala que a gente economiza, em média, 50,8% em impostos do pessoal. Por que a gente usa esse número, tá? Deixa eu até voltar aqui para vocês. Um minutinho, um minutinho, um minutinho, um minutinho. Porque se você olhar desse caso aqui, do anexo 3, sem considerar uma série de coisas, tá? Mas só do lado do que você ganha de isenção por trabalhar para fora, você cai nesses quase 50% que a gente economiza ali. Então, depende do caso, tá? Depende do caso, depende de quanto você ganha, mas para a pessoa que trabalha para fora, normalmente fica nesse valor, tá? Fica entre uns 20 a 40 mil reais por ano ali na média. Legal, legal. Obrigada, Gabriel. Outra pergunta do Matheus aqui. Como os desenvolvedores devem lidar com o planejamento da aposentadoria e as contribuições do INSS quando trabalham para empresas estrangeiras? Perfeito. Bom, a gente não é. Isso entra mais numa área de investimento, que não é a nossa parte. Então, eu vou falar o que o pessoal faz normalmente aqui dentro. E isso é muito uma questão filosófica. Depende do quanto você acredita que o dinheiro que você coloca no INSS vai retornar para você. Caso você queira falar, olha, eu quero me aposentar pelo INSS, porque às vezes a gente tem casos, Ana, e Matheus, né, que fez a pergunta, mas de gente que trabalhou 20, 30 anos com o INSS e não quer largar a mão agora, porque fala, olha, não quero jogar fora esse valor.
Existem estratégias que a gente faz de falar, olha, a gente aumenta esse teu salário e aumenta aquele valor de DARF, que no fim ficou em R$ 166, e sobe de acordo com o valor que a gente estuda junto para que você fale, olha, tem custo-benefício para mim. Por quê? Porque, de novo, você vai direto para o teu INSS. O que que o pessoal normalmente faz, tá? Quem é mais novo ali, quem tem entre seus 20 a 35 anos, o pessoal ali dentro sempre acaba se recomendando, fala, olha, faz uma previdência privada, faz um investimento, alguma coisa com baixíssimo risco, que você vai ter muito mais dinheiro no fim de tudo, você vai ter patrimônio e vai ganhar mais. Porque, assim, para quem ganha esses salários altos, que a gente vai ganhar como desenvolvedores trabalhando para fora, essa contribuição acaba não fazendo tanto sentido, porque a gente acaba batendo no teto muito rápido. A gente também vê quem faz estratégia mista, tá? Quem fala, olha, eu vou contribuir com um valor que dê exatamente no que eu vou receber de teto do INSS e também faço um investimento privado. Mas isso é uma coisa que entra mais no âmbito de investimento. Não, legal. Obrigada, Gabriel. Ai, perdão, meu vizinho tá de reforma aqui. Se estiver muito ruim, me avisem. Uma outra pergunta: é melhor ter um contador para fazer por plataformas? Bom, perfeito. Assim, o que que a gente tem muito de dado disso? Isso é meio puxando a sardinha para a gente, tá? Mas qual que é o problema da plataforma? As plataformas, elas querem lidar com todo mundo. Então, assim, eu posso até falar, tá? Não vou citar nome, então melhor ficar mais bonito. Mas tem a maior. Quando você pensa de plataforma de contabilidade, a maior que existe, ela tem um problema. Essa lei que eu falei para vocês, se eu não me engano, ela é de 2020. Eles só começaram a aplicar ela em 2022. Por quê? Não por nada, mas é porque eles são gigantes, eles têm que lidar com todo mundo, eles querem ser generalistas. Outra coisa que existe, e aí já tem uma perda de oportunidade, né? A segunda coisa é que, assim, eles são meio plataforma direto. E o que que eu quero chegar com isso? Que chega muita gente falar conosco e fala, olha, pessoal, eu não entendo basicamente nada do que acontece com os meus impostos, eu só pago, mas eu tenho uma insegurança de, será que eu estou pagando certo? Será que é isso mesmo? Eu acho que o principal pilar que a gente bate muito, e por ser ex-dev e entender que o dev gosta de entender tudo, é dar essa visibilidade e garantir que a gente está o tempo todo entendendo o que, que tem de novo ali para você. Então, assim, né? Desculpa, é uma resposta enviesada, mas eu sugiro que você fale com a conta dev nesse caso. Legal, legal. Sem puxar sardinha, eu também tive a experiência de ter a minha CNPJ por uma plataforma e agora eu tô tendo a experiência de ter realmente uma pessoa, um computador ali para estar conversando comigo. E é realmente outra experiência. É muito melhor você ter alguém olhando para sua conta, para o que está acontecendo e podendo conversar com você sobre qual é o melhor caminho e o que precisa ser feito. Pois é. Legal. Acho que é Desculpa. só para. Imagina, só para terminar ali, mas eu acho que isso é muito uma coisa que a gente tem para a gente também, mas nada como falar com o humano, né? Uma pessoa que vai te entender, que vai falar. Então, assim, do nosso lado, o que que a gente faz? Toda a automação que a gente tem é da porta para dentro, da porta para fora, assim, então quem vai falar com você, quem fala com os nossos clientes, é sempre uma pessoa, porque faz falta esse relacionamento, faz falta alguém te explicar de um jeito diferente, alguém te conhecer, usar uma analogia, etc. Mas é isso, te cortei, Ana, desculpa. Não, não, tá perfeito. Legal. Uma pergunta aqui sobre o anexo 3, falando, o anexo 3 não engloba atividades de desenvolvimento. Podemos utilizar mesmo assim? Perfeito, vamos conversar sobre isso. O que que existe? Então, primeiro, englobo, porque existem várias atividades ali dentro, tá? O que que o pessoal que, olha, argumenta que fala, utilizo, o anexo 3 não tem atividade de software, deixa eu até pegar o nome certinho, tá, aqui para vocês. Mas eles vão cair em uma atividade que é o desenvolvimento de programas de computador sob medida, sob encomenda, alguma coisa assim. E aí, o pessoal que é alheio à área de tecnologia, então, que é contador de formação, vai olhar rápido, vai falar, bom, programas de computador são atividades de software em geral. Sim e não, essa é uma atividade que, apesar de muita gente usar, ela foi feita pensando em software house. Enfim, quem não entende o que é software house, é basicamente uma empresa de dev que você
vende o produto, assim. Então, eu falo, digamos que eu, a conta dev, não tenho desenvolvedor, eu falo, eu preciso de uma plataforma para cuidar das taxas de alguém. Eu contrato uma empresa que faz isso. Essa atividade é voltada para isso. Existem algumas outras atividades bem mais descritivas, que entram nessa minúcia, assim, de, olha, se eu sou de dados, a gente joga uma atividade que é específica e falo de dados para você. Se eu sou enfim, de desenvolvimento, prestador de serviço, a gente tem uma atividade específica também. Acho que é interessante, se tem essa dúvida, fala com um dos nossos consultores lá e ele te explica tudo, tá? Legal, legal. E o que determina se a pessoa se enquadra no anexo 5 ou no anexo 3? Perfeito. Basicamente, e eu até fui bem simplista na minha apresentação, mas quando você abre uma empresa, você coloca uma série de atividades. Porque, por exemplo, vamos pensar na Nestlé. Ah, eles vendem bombom, mas também vendem chocolate. Eles vão ser taxados igual pelos dois? Não. Então, o que que você faz? Você vai colocar várias atividades, e no nosso caso, a gente coloca todas que têm a ver com software, para que você não precise pagar para alterar isso depois. Então, a gente fala, vamos colocar para dados, vamos colocar para você quer ser PO, vamos colocar para você ser dev, para você não ter que se incomodar lá na frente. Na hora que você emite essa nota, você fala o seguinte, você fala, olha, eu fiz esse trabalho para essa empresa com essa atividade. A atividade que você declarou é o que vai definir se você vai ser taxado pelo anexo 5 ou pelo anexo 3. De novo, tá? Eu fiz uma simplificação aqui, porque normalmente o pessoal que trabalha como dev vai fazer uma nota por mês, e aí é o que acontece. Mas, digamos que você fale, olha, eu tenho 3 clientes aqui. A depender das notas, você vai ter que fazer um misto de todos. Falar, olha, tem um valor que entra nesse, um valor que entra nesse. Legal, legal. Matheus, uma pergunta agora do Rodrigo. Meu CNPJ já está no lucro presumido, pois meu contador fez as contas e assumiu que assim sairia bem mais barato. Consigo retornar para a Simples Nacional e ajustar como você demonstrou? Sim e não, e isso depende meio de você, Rodrigo. Por quê? Quando você fala de período de reenquadramento da empresa, para voltar para o Simples Nacional, é apenas em janeiro, tá? Então, assim, a resposta convencional é só em janeiro. O que que dá para fazer como uma alternativa? Dá para abrir uma empresa nova e você passa a receber por ela. A gente abre ela no Simples. E assim, de novo, mais ponto para a conta dev, mas a gente dá essa empresa abertura 100% gratuita para você, sem fidelidade, tá? Porque isso é uma coisa que me irritava, assim, eu falar, quando eu tô no Spotify, eu não pago por cancelar, então eu não quero que seja assim quanto serviço também. Legal, legal, ótimo. Agora, uma pergunta do Matheus Barbosa. O Uhum. dividendo pode ser colhido todos os meses? Pode, porque quando você olha a lei direto, ele fala que tem que ser depois do ano fiscal. Então, assim, passei um ano, recolhi o dividendo. Mas, qual que é a medida para a gente conseguir antecipar isso para você? A gente fala como antecipação. Então, a gente fala, olha, pelo lucro que a gente tem, a gente estima que vai sobrar tanto no fim do ano, e a gente fala assim para a Receita, fala, ó, então, por exemplo, o Matheus está adiantando um percentual do total aqui que ele tem. Legal, perfeito. Pessoal, nós temos mais 6 perguntas e acho que não vai dar tempo de responder a todas. Tem perguntas bastante interessantes aqui. Vou indicar para todo mundo que está aqui no chat, que queira conversar com o Gabriel ou com alguém aí da conta Dev, como ele indicou, por favor, entre em contato. Vocês vão receber por e-mail também todos os links para estar entrando diretamente em contato com o Gabriel, aí o Instagram. Uma última pergunta que eu gostaria de responder sobre a comunidade da G2I é como fazer parte da comunidade da G2I? Gente, muito simples. Como eu falei ali no início, precisa ser feito uma etapa técnica com a gente, e depois disso, se tirar acima de 70%, a gente vai conversar com você, explicar como funciona a comunidade certinho e como que você pode estar participando dos processos seletivos com os nossos clientes. Eu vou deixar aqui no chat todas as oportunidades que a gente tem a G2I, para vocês conferirem. Vou pedir para o Gabriel também, se ele puder, mandar os contatos deles também aqui no chat, porque às vezes aqui já querem entrar. Mas por hoje é Perfeito. isso. Quero agradecer muito você, Gabriel, por essa parceria, por estar explicando tantas coisas que são muito difíceis de entender, não faz parte
do nosso domínio. E com certeza essa conversa pode ser estendida aí para uma outra live, para trazer mais assuntos, porque com certeza o pessoal tem bastante dúvida aí sobre como funciona, enfim. Perfeito. Bom, queria agradecer essa abertura de portas aqui. Falar aqui de novo, apesar da gente trazer isso tudo, a gente entende que as pessoas às vezes só querem fazer o trabalho delas, então esse é o moto que a gente tem lá dentro da conta debit, falar, a gente tem todo esse material, mas se não quiser, não precisa ver. E falar de novo, pessoal, se você, por acaso, ainda não está na comunidade da G2I, nem que você fale, já tô sei lá, já tô empregado, já tem alguma coisa, entre só para ter acesso à comunidade. Tem muita informação boa que o pessoal faz lá. É, o pessoal, a Ana, a Tia, sempre fazem eventos lá dentro, então você tem muito acesso a muitos desenvolvedores muito bons. Tem o programa de mentoria da G2I, enfim, dá para Sim. falar 10 horas sobre as coisas legais da G2I. E se você não trabalha para fora, assim, vocês veem que pro brasileiro médio esses valores que a gente fala que não fazem nem sentido. Então, são valores que mudam vidas de verdade. Então, se façam o teste, se especializem, estudem e se inscrevam no G2I. Show. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada a todo mundo aqui no chat. E até a próxima live. Tenha um ótimo restante de dia aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.